Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma tiragem do canal, hoje para o signo de Gêmeos. Então, vamos ver o que os próximos dias reserva para sua energia, para a energia do coletivo de Gêmeos. Você pode considerar o seu Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou então ter caído nessa leitura porque o título te chamou a atenção e sim, a mensagem pode servir nesse caso também. São mensagens, são ensinamentos coletivos da espiritualidade. Então, a gente utiliza o signo somente como direcionamento e identificação. Não fique forçando para que a leitura encaixe para você. O que isso quer dizer? Enquanto eu estou falando, a leitura você fica maquinando aquilo na sua cabeça, tentando entender em que lugar da sua vida, da sua história, aquilo se encaixa. Se você tiver que fazer essa força para compreender onde que o que eu estou falando se encaixa na sua trajetória, já não é para você. Tem que ficar tranquilo, absorvendo a mensagem, e o que fizer sentido, você absorve e vai refletindo durante a leitura ou se recorda depois dentro da vivência que você estiver passando, tá bom? Então vamos começar abrindo a mesa. A gente vai fazer um processo de identificar o desenvolvimento pessoal que vocês estão passando nesse momento, depois a questão do romance e por último as questões de trabalho, tá certo? Vamos lá então. Qual o ensinamento maior que o coletivo de Gêmeos está aprendendo agora? Qual expansão consciencial eles estão passando? Por gentileza. Mais duas. Última. Então, veio pra gente o 10 de espadas, 7 de espadas e o rei de espadas. O processo de desenvolvimento consciencial que vocês estão passando agora diz muito sobre a energia yang de vocês, a energia masculina, a energia da ação, que coloca em prática, que vai atrás, que levanta da cadeira, realiza, que tem uma força, né, se no sentido, no aspecto saudável da coisa, de concretizar as ambições que temos na vida, tá certo? E não se coloca na posição de receber, que nem a energia yin, e sim na energia de ir atrás, de realizar os sonhos, os objetivos, de promover isso para si e para as outras pessoas que estão ao seu redor. Só que o que acontece aqui nesse processo? Isso aqui está sobrecarregando a mente de vocês, né? Esse excesso de pensamento, excesso de energia de ar, que é do signo de Gêmeos que a gente está trabalhando aqui nessa mesa, está fazendo com que vocês criem um cenário dentro da cabeça que não facilita para que vocês tenham as atitudes mais conectadas com esse processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento da energia yang. Isso aqui está podendo causar em vocês alguns sentimentos de sentir que tem que partir, tomar decisões, finalizações, que não necessariamente vocês tenham que passar. Às vezes a sobrecarga, tentar a todo custo resolver uma situação, pode colocar a gente dentro de uma posição que a gente acredita que temos que escolher finalizar alguma coisa. Na realidade, todos os processos que a gente passa em vida, mesmo as situações, locais, pessoas que a gente deixa, né, e realmente nunca mais tem um contato, aquilo não se acabou, aquilo se transformou. O que eu quero dizer com isso? A história que você viveu há um tempo atrás, que hoje em dia não faz mais sentido nenhum na sua vida, ela não deixou de acontecer. Ela continuou acontecendo, ela acontece até hoje, só que de um outro formato. Sabe qual formato? O de uma lembrança, o de uma recordação, seja ela bem ou mal resolvida. Então, entender que as coisas se transformam e não realmente finalizam, tira da gente um peso muito grande em acreditar que a gente realmente tem que chegar
a decisões abruptas, a achar que o controle da nossa vida está 100% na nossa mão, essa ignorância, né? Esse lado negativo da energia Yang, de realmente acreditar que a gente tem o controle de manifestar exatamente da maneira que a gente quer, e quem coloca a decisão e a regra na nossa vida somos nós. Isso só leva a gente ao sofrimento, tá certo? Você pode até ter um posicionamento de finalizar alguma coisa, de romper, às vezes de uma maneira impulsiva, né? Que vai te gerar um sofrimento muito maior. Porque, no fundo, todos nós queremos passar pela situação de uma maneira suave. Nem sempre isso é possível. Mas isso é muito mais garantido, a suavidade é muito mais garantida quando nós conseguimos executar esses processos de transformação de um lugar de uma consciência mais elevada, sabendo que isso é um processo natural da vida, que as finalizações sim, elas acontecem, mas sem carregar o peso da decisão que cabe a mim e eu preciso ver o que isso funciona para mim, se não funciona, senão eu vou romper, não quero saber dessa pessoa, não quero saber dessa situação, e você vai se enchendo todo desse molejo, desse nariz empinado, só que você tá sofrendo com isso, né? Porque muitas das vezes ainda você gostaria de estar naquela situação, mesmo sabendo que não é mais possível. Então, para quem mais você está sendo arrogante a não ser para si mesmo, né? Tentando passar uma lição para o outro, sendo que nem você mesmo está aprendendo com essa lição. Então, essa atenção com como você está colocando a sua energia Yang no mundo, ela é muito importante, porque isso que vai determinar se você vai ser um imperador inteligente, que luta pelos próprios ideais, pelas pessoas e pelo bem da maioria das pessoas que estão ao seu redor, ou se você está sendo um tirano, né? E um tirano, você pode ter certeza que causa mal para as pessoas que estão ao seu redor, mas ele está extremamente amargurado por dentro, né? A tirania dele o adoece. Não é um caminho de cura, tá certo? Então, fazendo esse entendimento, novamente, tendo essa noção de como que os ciclos se finalizam, dessa leveza para poder transformar as situações e parar de colocar a mente de vocês nessa situação delicada, nessa situação aflitiva, né? Porque talvez vocês queiram propor uma mudança, criar uma situação para uma pessoa ou para uma situação, um contexto, né, que envolva a necessidade de se transformar esse contexto, vocês queiram colocar alguma escolha, alguma atitude que vai fazer com que você tenha uma intenção de lesar a pessoa, mas você também vai se lesar. E sabe na onde? Na sua cabeça, porque isso daí não vai conseguir, você vai ficar atormentada, tá bom? Então, ao invés de você fazer essa bait, né, fazer essa armadilha para que o outro caia e você escorregue sem querer vá junto, é muito mais saudável para que você aproveite essa situação para desenvolver o seu intelecto, para desenvolver a maneira como você enxerga esses tipos de situações e amadureça mentalmente, tá bom? Para ter uma vida mais leve, mais gostosa, com mais felicidade. Bom, isso que eu tinha para vocês do coletivo de Gêmeos nesse momento de desenvolvimento pessoal. Agora a gente vai, eu comentei para vocês que era desenvolvimento pessoal, romance e trabalho, mas primeiro a gente vai pro trabalho, me confundi na ordem, e depois a gente vai para as questões do coração, tá bom? Romance afetivo mesmo. Coletivo de Gêmeos, setor do trabalho, carreira e negócios, projetos. Última. Aqui, dentro do aspecto profissional de vocês estão desenvolvendo uma postura muito interessante.
Vocês estão com uma firmeza, com um posicionamento perante a vida de bem resolvido, bem resolvida. Acredito, pelo que mostra aqui, que em grandes casos vocês estejam com as finanças bem organizadas. Talvez quem não está com as finanças tão bem organizadas poderia dar uma atenção maior aos seus sentimentos, para entender como que isso interfere no seu dinheiro. Nossa, mas interfere? Interfere sim, tá? Vai dar uma pesquisada para você ver o quanto que todos os aspectos da nossa vida eles se correlacionam. Aqui eu não mostrei a carta para vocês, né? Mas a gente tem a Rainha de Ouros, o 6 de Copas e o Rei de Copas. Então, essa estabilidade de vocês pode ser que esteja proporcionando um momento de vocês olharem para desejos, para vontades de projetos, para estruturas de trabalho que há um tempo já correspondem a ideais que vocês têm, né? Isso pode já ter acontecido, vocês estão, por um exemplo prático para ficar claro, vocês viveram uma maneira de trabalho há um tempo atrás, daí vocês foram transformando a situação, vivem outro agora, mas vocês estão nostálgicos com algum trabalho, alguma maneira de trabalhar, algum projeto pessoal de vida que vocês tiveram em algum momento, entende? Ou então, se nunca tiveram a oportunidade de pelo menos começar esse projeto pessoal, aqui eu enxergo é muito além. Vamos tentar trabalhar sempre a questão de enxergar o trabalho de vocês sobre o projeto de vida que vocês querem, tá? Eu sei que existem os trabalhos da vida que a gente paga as nossas contas, que é necessário durante algum ou vários períodos, mas aqui dentro desse aspecto financeiro e de projetos, eu sempre vou incentivar vocês a que façam coisas que alimentem a alma de vocês, que vocês gostem de fazer, que vocês tentem aos poucos migrar para um trabalho, para uma estrutura que satisfaça a vocês, isso por vocês, pela felicidade e satisfação emocional de vocês e também pelo coletivo, né? A gente precisa de mais pessoas corajosas. Não é fácil mesmo você trabalhar com o que você ama. Tem profissões que a gente nem imagina ainda que podem existir, porque dificilmente a gente está indo buscar um conhecimento, um entendimento profundo de quem a gente é, para conseguir trazer o nosso projeto no mundo e, mais complicado disso tudo, ser aceito, né? Ou ter rendimento financeiro com tudo isso. Então, sim, eu sei desse lugar, da dificuldade que a gente tem de abrir mão de um trabalho que não conversa tanto com a gente e ir para um trabalho que conversa, mas para quem ressoa, para quem tem essa fagulha dentro de si, eu faço essas comunicações para te incentivar, para fomentar uma energia em você, para que você possa fazer esse movimento e contribuir com o todo para essa mudança maior dentro do conceito do que é trabalho, para que a gente possa quebrar esses sistemas de trabalho que aprisionam a nossa vida. Eu não estou falando só sobre o momento que a gente está trabalhando, né, sobre curtos períodos de tempo. O que a gente mais tem de referência de trabalho são pessoas que passaram a vida toda fazendo coisas que odiavam ou coisas que tiravam a saúde dela, consumia todo o tempo dela e se viu no final da vida muito insatisfeita, né? Então é fomentar mesmo, entendendo o local que a gente pisa quando a gente faz essa transição, compreenda esse local, mas eu também tenho um papel de fomentar essa mudança em você, para que se você tem esse ideal dentro de si, você não se sinta só, você se sinta amparado e dentro do seu processo individual, dentro de quem você é, você consiga fazer essa transformação, tá bom? Na sua vida. Não abra mão disso, né? Não abra mão desse ideal. Então, isso aqui que eu compartilhei com vocês tem a ver um pouco com a leitura, né? Diz sobre esse local que vocês estão agora, talvez muito estáveis, muito ok com o financeiro de vocês, com os ganhos de vocês, só que ainda assim um pouco flertando com a possibilidade de uma outra realidade e principalmente uma realidade
de ideais que vieram de vocês de um tempo passado, né? Seja anos atrás, uma ideia que você teve há um tempo atrás, da sua infância, da sua adolescência, alguma coisa nesse sentido. Porque o seu coração está começando a fazer parte do que é você trabalhando no mundo. Então, parece que o seu coração e a sua maneira prática de agir, eles já não querem mais estar divididos, eles querem participar dentro disso da sua vida e conseguir criar algo diferente, criar algo mais excêntrico. E isso vai mexer muito com os instintos de vocês, com a força interna de vocês, vocês podem passar por processos de entendimento do que são as paixões, né? Não tô falando de pessoas, envolve isso também, mas aqui no momento, né, a gente tá olhando pro projeto, pro profissional, como que essas paixões estão moldando a realidade de vocês, né? Quais que são as paixões que merecem ser trazidas mais acima e as paixões que talvez são ilusórias e não cabem bem uma luta real para ser alcançada. Então pode ser que vocês também passem por questionamentos de quais que são as paixões do seu coração que estão ligadas à sua vida financeira, material, ao seu projeto, que vale a pena ser mais compreendida, mais exposta, mais utilizada no mundo, tá bom? Agora a gente vai para questões do amor, de romance. Então vamos ver o que a gente vai ter aqui para vocês, coletivo de Gêmeos. Por gentileza, coletivo de Gêmeos, romance. Mais uma carta. Nossa, que interessante. Mais uma vez a gente tem a energia do Imperador, aqui no fundo do baralho. 9 de espadas, 6 de ouros e o 6 de paus. Tem alguma situação espelhadas para vocês na questão do romance. E você tá num processo de lamentação sobre as trocas. Pode ser que você esteja chateada com as questões da troca. Ao mesmo tempo que você fica desiludido com isso sobrecarrega a sua cabeça, parece que você vê grandes vitórias em relação aos romances, a parte sua afetiva. Aqui o que é proposto é que você, como indivíduo, aprenda a se conectar com as outras pessoas. É uma mensagem muito elevada que está sendo passada aqui. Porque vocês não estão ouvindo, quando se diz sobre romance, a profundidade da essência de vocês. Parece que vocês estão sofrendo por algo que foi contado para vocês, né? Que eu digo? Que outras pessoas, o mundo colocou para vocês que seja necessário que vocês sofram. Vou tentar explicar mais porque eu sei que tá bem, né? Ó, às vezes todo coletivo fala pra gente assim, como que você deve perdoar uma pessoa, né? Perdoe uma vez, releve uma vez, depois na segunda você já tem que ficar esperto, na terceira você já vai ser burra se você aceitar determinada situação. Eu vou falar uma coisa fora da curva pra vocês, porque isso que tá sendo exposto aqui é fora, entendeu? É fora do conceito normal, é além. Nem sempre as coisas funcionam assim. Tem que ter muita sabedoria pra ouvir isso, porque tem que ter muita integridade consigo. Não dá pra... Aqui, você pode estar num sofrimento realmente grande, entendeu? Você pode estar desiludido, desiludida. Por isso que eu tenho que ter cuidado pra como eu vou falar isso com vocês.
se você se vê nesse momento chateado com as situações do romance, seria interessante que vocês fizessem um breve momento de pausa e começasse a ouvir o que vocês têm a dizer sobre romance. Mas assim, de verdade, para vocês tentarem cutucar ali todo o que está enraizado das crenças sobre relacionamento que existe dentro da sua cabeça, para ver o que é seu e o que foi colocado em você pela sua família, pelas suas convivências, pelo mundo, pela mídia, entendeu? Para que aí você entenda o que faz sentido para você. Como faz sentido para você se relacionar, como faz sentido para você estar bem dentro de uma situação, como que faz sentido para você se sentir vitorioso, vitoriosa dentro das relações, né? Isso serve se você já tiver uma pessoa também com você, como que funciona para você o relacionamento, porque a única pessoa que vai poder dizer isso para você é você. E parece que você não tá ouvindo isso. Eu não sei se tem uma figura, talvez a figura de um pai, pode ser até o seu cônjuge, ou um amigo, ou uma amiga, pode ser uma mãe também, só que com uma energia muito impositora. Ou isso aqui também pode estar representado como energia do coletivo, do patriarcado, entendeu? O que foi colocado para você dentro dessa identidade, dessa entidade patriarcado, que contou para você algumas coisas que tá distorcendo a sua realidade, entende? E tá fazendo com que você não entende o que é o seu posicionamento e o que é o posicionamento das outras pessoas e onde que vocês se encontram nesse meio do caminho, né? Então, está havendo espelhamento de você e uma outra pessoa, ou de você projetando isso em todas as suas situações de romance, isso está atormentando você, tá bom? Na prática, o que poderia favorecer esse processo, além desse momento de autorreflexão, né? Que você comece a estar mais genuíno, mais inteiro na hora que você se conectar com as pessoas, né? Se você já tem um par, quando você se conecta com o seu par, ou se você não tem, quando você se conecta com as pessoas no geral. Como que tá rolando esse afeto entre vocês? Como que é um lugar de vulnerabilidade? É construído uma estrutura confortável para que exista a troca? Ou estão tentando se proteger, né, excessivamente? Ou você toma a escolha às vezes que nem você não tomaria, você tá tomando porque tem algo que você sente que é maior que você. E tenha muito discernimento, né, para entender o que é a gente agindo ali na vida no automático, ou que é também observar se é no automático, se é o subconsciente falando. Então, por isso que é necessário um entendimento maior sobre si. Se você já tem isso, você vai conseguir viver essas experiências e ir identificando melhor. Se você ainda não tem toda essa profundidade, faça esse trabalhinho, né? Sente no seu quarto 5 minutos ali, só você, sem nenhuma interferência, quem sabe com uma luz apagada, monta um ambiente ali que favoreça esse processo, para você primeiro aquietar sua mente o máximo que você puder. Não precisa ficar em meditação, né? Mas tenta apenas começar ouvindo os pequenos barulhos, né? Da madeira rangendo ali da sua porta, do seu teto, uma gota de chuva que está caindo lá fora, ou os carros passando na rua. Vai dando atenção a isso para sua mente se fixar. Depois que você sente que você tá bem fixo, você desprende e você ouve o nada. Tenta que dá certo. Você tenta ouvir o nada para ficar o máximo em silêncio possível, e aí você coloca o seu foco no seu coração, nos seus sentimentos, e assim você consegue acessar suas verdades e se conhecer um pouco mais e conseguir destravar esse processo aqui. Tá bom? Então eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário. Isso ajuda muito o movimento de expansão da consciência que eu venho fazendo nessa plataforma, tá certo? Se você quiser uma tiragem na sua energia, entre em contato comigo também pelo link que fica na descrição. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu desejo o melhor para você, hoje e sempre. Tchau, tchau.